Era para ser apenas uma tarde normal na padaria Rossetti, no sul de Boston. O riso das crianças ecoava pela sala. Os fornos zumbiam constantemente. O aroma quente do açúcar flutuava no ar. Então a porta se abriu suavemente. Hesitante, uma mulher sem teto entrou. Sua mão segurava a mãozinha de uma menina. Ela usava tênis gastos nos pés. Seu cabelo loiro estava preso com uma fita que estava desgastada e fina pelo tempo. Os olhos azuis da mãe pareciam cansados. O tipo de cansaço que a vida deixa em uma pessoa após anos de esforço apenas para sobreviver. Elas pararam em frente à vitrine cheia de bolos frescos, coberturas brilhantes, morangos reluzindo como pequenas joias e velas esperando por festas de aniversário. A menina sussurrou: "Mãe, o rosa com borboletas é tão bonito. Posso escolher um?" A mãe engoliu em seco e forçou um sorriso que nunca chegou aos olhos. Então ela se inclinou, baixando a voz para a caixa, com palavras que apenas 3 pessoas na sala podiam ouvir. "Senhora, você tem algum bolo que esteja perto da data de validade? Apenas um pequeno? Hoje é o aniversário da minha filha." A caixa franziu a testa. Atrás delas, alguns clientes soltaram risadas zombeteiras. Mas outra pessoa também ouviu. Sentado em um canto escuro, segurando uma pequena xícara de café expresso entre os dedos marcados com uma tatuagem de compasso, estava Marcus Valente, o chefe da máfia mais poderoso de Boston. Ele viu como a menina tentava esconder sua decepção. Ele viu a mãe fingindo não notar os olhares de desprezo e ouviu cada palavra, mais clara do que um tiro. A caixa soltou um suspiro impaciente. "Não, senhora. Somos uma padaria, não um depósito de lixo." A menina abaixou a cabeça. A mãe piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. O chefe da máfia levantou-se lentamente. A perna de uma cadeira arranhou o chão. Toda a padaria congelou. Ele caminhou até lá, pairando atrás delas, sua sombra alta se espalhando pela vitrine de bolos. "Com licença", disse ele, com voz baixa e calma. A mãe se virou, assustada, e o reconheceu instantaneamente, aquele rosto que ela tinha visto no noticiário, a cicatriz tênue que ia do canto do olho até a maçã do rosto. Mas, em vez de crueldade, havia algo diferente em seus olhos cinzentos. Ele se ajoelhou ao nível da menina, olhou para seus tênis gastos e seu sorriso trêmulo, e perguntou gentilmente: "Me diga, querida, qual bolo de aniversário você quer?" O que aconteceu a seguir mudaria a vida dos 3 para sempre. Fique até o final da história, porque o que o chefe da máfia faz a seguir vai deixar todo mundo com um nó na garganta. Se você se emocionar, curta para apoiar o canal. Compartilhe esta história com as pessoas que você ama. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas histórias comoventes. A pequena Emma olhou para o homem estranho com os olhos arregalados, meio assustada e meio curiosa. Sua mãozinha agarrou a barra do casaco da mãe como se fosse o único salva-vidas em um mar de estranhos. Scarlett queria puxar a filha para longe, queria fugir daquele lugar, das escadas de todos, do homem poderoso cuja reputação ela conhecia muito bem. Mas seus pés pareciam pregados no chão. A voz de Marcus Valent era baixa e calma, mas não assustadora. Ela transmitia algo que Scarlett não sabia definir, algo quase gentil. Emma olhou para a mãe e depois voltou a olhar para o homem ajoelhado à sua frente. "Shiley!" Ela levantou um dedinho e apontou para a vitrine. "O rosa com borboletas." Ela sussurrou tão baixinho que sua voz quase se dissolveu no ar. "Mas eu só quero uma fatia pequena." Marcus seguiu a direção do dedo de Emma. Era o maior bolo da vitrine. 3 camadas de cobertura rosa claro, delicadas borboletas de açúcar pousadas no topo, como se estivessem prestes a levantar voo. Um bolo destinado a festas de aniversário luxuosas, para crianças queridas, para famílias inteiras, não para uma menina de 7 anos que vivia nas ruas. Ele se levantou e se virou para o caixa. Britney, a funcionária que havia sido rude e autoritária momentos antes, agora estava tremendo, com o rosto pálido, as mãos agarradas à borda do balcão como se precisasse de algo para se manter em pé. Ela sabia quem era Marcus Valente. Todos em Boston sabiam. "Quero esse bolo", disse Marcus, com a voz nem elevada nem suave, mas carregando o peso de uma ordem. "O maior, com 3 camadas. E quero 7 velas cor-de-rosa colocadas em cima." Britney acenou com a cabeça repetidamente, sem ousar olhar nos olhos dele. "Sim, sim, senhor. Imediatamente." Marcus não tinha terminado. "Adicione um saco de comida, 2 sanduíches de frango grelhado, sopa de abóbora e aqueles pequenos doces naquela vitrine. Tudo o que for mais fresco, embale com cuidado." Britney se dedicou ao trabalho como se sua vida dependesse disso. Talvez dependesse.
Enquanto ela se apressava e se atrapalhava com as caixas e sacolas, Marcus pegou sua carteira. Ele colocou 5 notas de $100 no balcão, bem arrumadas, sem pressa. Fique com o troco, disse ele. Considere isso uma gorjeta pelo seu maravilhoso serviço. O sarcasmo em suas palavras fez Britney baixar ainda mais o olhar, sem ousar dizer uma única palavra. Toda a padaria permaneceu em silêncio. Os clientes que estavam zombando momentos antes agora estavam parados como estátuas, com os olhos fixos no chão, ninguém ousando respirar muito alto. Scarlett ficou ali, impressionada. Ela queria recusar, queria dizer que eles não precisavam de caridade, que ela ainda tinha seu orgulho. Mas quando olhou para o rosto de Emma, para o modo como os olhos da filha brilhavam pela primeira vez em meses, para como ela olhava para aquele bolo como se fosse um sonho, Scarlett não conseguiu abrir a boca. Britney trouxe a caixa do bolo com cuidado, juntamente com um grande saco de papel cheio de comida. Colocou tudo no balcão e recuou, com a cabeça ainda baixa. Marcus pegou a caixa do bolo e se virou para Scarlett e Emma. Seu olhar pousou no rosto da jovem mãe, nos seus olhos azuis cansados, nas roupas velhas e gastas nos ombros, na aparência abatida de alguém que não comia uma refeição completa há muito tempo. Onde vocês duas estão morando? A pergunta era simples, mas congelou Scarlett no lugar. Ela abriu a boca, mas hesitou. Mentir seria inútil. Ficar em silêncio seria óbvio demais. E seu silêncio era a resposta que Marcus já sabia antes mesmo de perguntar. Ele olhou para ela, olhou para Emma, e então acenou levemente com a cabeça, como se confirmasse algo em sua própria mente. Venha comigo, disse ele. Não era uma ordem, nem um pedido. Apenas 3 palavras simples, carregando uma promessa que Scarlett ainda não conseguia entender. E mesmo que todos os instintos de sobrevivência em sua cabeça gritassem, corra, recuse, fique longe desse homem. Outra parte dela, a parte que estava exausta, desesperada, desgastada por carregar tudo sozinha por muito tempo, sussurrou de volta. O que mais há a perder? Scarlett olhou para Marcus e esperou. Ela acabara de contar tudo a ele. Desde os anos de esperança em que trabalhava como enfermeira, até a enorme dívida que Ryan havia deixado para trás, e os 8 meses implacáveis de vida nas ruas, ela havia desabafado tudo como se as próprias palavras fossem um peso que carregava há muito tempo e finalmente precisava deixar para trás. Agora era a vez dele. Por que você fez tudo isso? Por que nos observou por 3 semanas? Por que um homem como você se importaria com uma mãe e uma criança sem teto? Marcus não respondeu imediatamente. Ele sentou-se à sua frente na sala de estar do novo apartamento, com o rosto parcialmente submerso na sombra. Emma dormia em seu quarto, segurando com força o ursinho de pelúcia que Rosa já havia colocado na cama. O apartamento estava tão silencioso que Scarlett podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. 12 anos atrás, Marcus finalmente falou, com a voz mais baixa e áspera, como se cada palavra tivesse que atravessar uma parede invisível em sua garganta. Eu tenho uma irmã, Isabela. Scarlett permaneceu em silêncio, sentindo que aquele não era o momento de questionar, apenas de ouvir. Marcus olhou pela janela. A luz da rua invadia o ambiente e traçava as linhas duras de seu rosto, fazendo com que a cicatriz tênue em sua maçã do rosto parecesse mais profunda. Isabela era minha única irmã. Ela não era nada parecida comigo. Gentil, delicada. Ela acreditava no bem do mundo. Quando escolhi esse caminho, ele levantou uma mão levemente, indicando tudo o que representava. Ela não aceitou. Ela queria uma vida normal, longe de mim, longe da escuridão que eu carregava comigo. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Isabela se casou com um homem que amava. Eles tiveram uma filha, Sofia, mas então o marido dela foi embora quando Sofia tinha apenas 2 anos. Assim como Urion, ele desapareceu sem dizer uma palavra, deixando sua esposa e filha em ruínas. Scarlett sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A semelhança era óbvia demais, dolorosa demais. Isabela se recusou a aceitar meu dinheiro. Marcus continuou. Ela disse que não queria se ligar a dinheiro manchado de sangue. Ela carregava tudo sozinha. 3 empregos, caixa durante o dia, faxineira à tarde, garçonete em um bar à noite, dormindo 3 ou 4 horas por dia. Tudo isso para que Sofia tivesse comida e roupas e pudesse ir à escola como as outras crianças. A voz de Marcus começou a tremer, algo que Scarlett nunca imaginou que veria em um homem como ele. Uma noite, Isabela estava dirigindo para casa após seu 3º turno. Às 2 da manhã, ela estava tão cansada, tão exausta, que não conseguia manter os olhos abertos. Seu carro bateu no canteiro central da rodovia. Ela morreu no local.
Scarlett levou a mão à boca, lágrimas escorrendo antes que ela pudesse contê-las. Ela não conhecia Isabela, nunca tinha visto aquela mulher, mas entendia. Ela entendia o tipo de exaustão que faz seu corpo parecer que vai desabar. Ela entendia as noites sem dormir, preocupada com uma criança. Ela entendia a solidão de uma mãe solteira sem ninguém ao seu lado. Sofia, minha sobrinha, tinha 7 anos na época. Marcos disse, sua voz ficando tensa como se estivesse sendo estrangulada. A mesma idade que Emma tem agora. Depois que Isabela morreu, tentei adotar Sofia. Queria fazer o certo por ela, pela minha irmã. Por todos os anos em que não estive presente, mas o tribunal recusou meu pedido. Ele soltou uma risada amarga e vazia. Não era adequado para criar uma criança. Sofia foi enviada para um orfanato. Tentei de tudo. Dinheiro, contatos, tudo o que eu tinha. Mas eles a levaram, transferiram-na de um lugar para outro e no final perdi o rastro dela. A última vez que vi Sofia foi no funeral da mãe dela. Ela estava ao lado do caixão sem chorar, apenas olhando. Os olhos de uma criança de 7 anos não deveriam carregar um vazio como aquele. Marcos voltou-se para Scarlett e nos seus olhos cinzentos, ela viu um abismo de dor que 12 anos ainda não tinham preenchido. Quando vi você e a Emma na padaria naquele dia, disse ele lentamente, vi a Isabela e a Sofia. Vi a minha irmã no cansaço dos seus olhos. Vi a minha sobrinha no sorriso da Emma. Você perguntou o que eu queria de você. Eu não quero nada. Só quero que a história não se repita. Não consegui salvar Isabela. Não consegui manter Sofia comigo. Mas talvez eu possa salvar você também. Chorou Scarlett. Não por pena de si mesma, mas porque pela primeira vez ela viu o ser humano real por trás da aparência fria do chefe da máfia. Um irmão que havia perdido sua irmã. Um tio que havia perdido sua sobrinha. Um homem que carregava uma cicatriz em seu coração há 12 anos. Uma cicatriz que ninguém podia ver, mas que nunca havia parado de doer. Ela não falou nada. Simplesmente estendeu a mão e segurou a mão de Marcos. Uma mão que havia feito coisas cruéis, mas que naquela noite tremia como uma criança perdida. Naquela noite, depois que Marcos saiu, Scarlett deitou-se em uma cama macia pela primeira vez em 8 longos meses. Ela não conseguia dormir. Não porque estivesse com medo ou ansiosa, mas porque ainda não conseguia acreditar que tudo isso era real. Ela ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração constante de Emma no quarto ao lado, e lágrimas continuavam escorrendo pelo travesseiro. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol do dia atravessaram as cortinas e acordaram Emma. A menina sentou-se ereta, com os olhos arregalados, olhando ao redor do quarto como se precisasse provar a si mesma que não estava sonhando. A cama tinha lençóis rosa claro. Uma estante de madeira clara ficava ao lado, com alguns gibis já colocados nela. Um ursinho de pelúcia marrom macio estava ao lado do travesseiro e a janela, uma janela de verdade com cortinas, com luz e até o canto dos pássaros do lado de fora. Mãe! Emma pulou da cama e saiu correndo descalça do quarto. Mãe! Mãe! Scarlett estava na cozinha segurando uma caneca de cerâmica branca que havia encontrado no armário. Ela se virou ao ouvir a voz da filha, e a cena à sua frente fez seu coração parar por um instante. Emma estava no meio da sala, com os olhos azuis brilhando, o rosto radiante com uma alegria que Scarlett pensava que nunca mais veria. Mãe, esta é a nossa casa? Sério, mãe, eu tenho o meu próprio quarto. Tenho uma cama. Tenho até um ursinho de pelúcia. Scarlett colocou a caneca na mesa e se ajoelhou para abraçá-la. Ela não conseguia falar. Apenas abraçou Emma com força e chorou. Chorou pelos últimos 8 meses, por todas as vezes que se forçou a parecer forte na frente da filha. Chorou pelas noites geladas nas esquinas, quando precisava abraçar Emma para mantê-la aquecida. Ela chorou pelas refeições que pulou para que sua filha pudesse comer mais um pedaço de pão. Ela chorou porque finalmente sua filhinha tinha um teto sobre sua cabeça. Você está chorando porque está feliz, mamãe? Perguntou Emma com voz inocente. Ela levantou sua mãozinha e enxugou as lágrimas do rosto da mãe. Sim, querida, sussurrou Scarlett, com a voz embargada. Estou chorando porque estou feliz. Emma sorriu e continuou sua visita ao apartamento. Ela correu para o banheiro e gritou ao ver a banheira com chuveiro. Abriu a geladeira e ficou boquiaberta ao ver as caixas de leite, os ovos e as frutas frescas. Parou na janela da sala e olhou para o pequeno parque abaixo, com fileiras de árvores verde escuras. Mãe, tem um parque também. Tem balanços. Scarlett a observava à distância, com o coração dolorido e aquecido. Dolorido porque percebia que as coisas mais simples, uma cama, uma geladeira cheia de comida, um banheiro com água quente,
podiam deixar sua filha tão feliz. Isso significava que, durante 8 meses, ela não tinha sido capaz de dar a Emma nem mesmo as coisas mais básicas, mas também aquecido porque agora a Emma tinha tudo. Às 10 horas da manhã, a campainha tocou. Scarlett abriu a porta e viu Marcus parado ali, segurando uma grande sacola de papel. Ele vestia uma camisa branca simples, sem terno, nenhum dos presentes assustadores que ele carregava na padaria. Naquela manhã, ele parecia um homem comum, como um vizinho que passou para dar um oi. Trouxe croissants para o café da manhã, disse ele. Rosa os assou cedo. Tio Marcus, Emma saiu correndo, sem mais medo do que sentira no dia anterior. Tio, meu quarto tem um ursinho de pelúcia e livros também. Eu adoro isso. Marcus olhou para a menina e Scarlett viu algo em seus olhos. Um lampejo de luz e, ao mesmo tempo, dor. Ela entendeu o que ele estava vendo, em quem ele estava pensando. Sofia, a sobrinha de 7 anos que ele havia perdido, a criança que teria 19 anos agora, em algum lugar lá fora, e ele nem sabia se ela se lembrava de alguma coisa sobre o tio que tentara salvá-la. Marcus se ajoelhou e passou a mão gentilmente pelos cabelos loiros de Emma. Fico feliz que você goste, disse ele suavemente. Esta é sua casa agora. Você pode ficar o tempo que quiser. Emma jogou os braços ao redor do pescoço de Marcus, um gesto natural de uma criança que não conhecia o medo, e Scarlett viu os ombros largos do chefe da máfia tremerem levemente. Ela viu seus olhos cinzentos se fecharem. Ela ouviu abraçar Emma como se estivesse abraçando 12 anos de arrependimento e uma chance de redenção que a vida acabara de colocar em suas mãos. Naquela tarde, o pequeno apartamento em Beacon Hill encheu-se com o doce aroma de cobertura de baunilha e o som claro e alegre de risadas. Scarlett passou a manhã inteira com Rosa, decorando a sala de estar com balões rosa e brancos. Não eram muitos, nem luxuosos, mas suficientes para fazer os olhos de Emma brilharem cada vez que ela olhava ao redor. Esta era a primeira festa de aniversário de verdade de Emma em 2 anos. No ano anterior, seu aniversário havia passado em um canto de um parque, com metade de um sanduíche que Scarlett conseguiu guardar e a promessa de que o ano seguinte seria diferente. O ano seguinte havia chegado e era realmente diferente, de uma forma que Scarlett nunca ousou imaginar. O bolo rosa de 3 camadas com borboletas de açúcar estava orgulhosamente no centro da mesa. 7 pequenas velas estavam alinhadas no topo, suas chamas brilhando e dançando na luz quente da sala. Marcus sentou-se à cabeceira da mesa. Tony ficou de pé com os braços cruzados no canto, como de costume, e Rosa enxugou as mãos no avental, com os olhos úmidos ao olhar para a cena à sua frente. Scarlett sentou-se ao lado de Emma, segurando a mão da filha, com o coração batendo forte. Tudo bem, querida, disse Scarlett suavemente. Apague as velas e faça um pedido muito especial. Emma ajoelhou-se na cadeira, seus olhos azuis refletindo a luz do fogo das 7 velas. Ela cruzou as mãos contra o peito, fechou os olhos com força, e seus lábios se moveram como se estivesse sussurrando algo. Então ela abriu os olhos, respirou fundo e soprou. Todas as 7 velas se apagaram de uma vez, uma fina faixa de fumaça subindo para se misturar ao ar. Todos aplaudiram. Rosa enxugou as lágrimas. Scarlett puxou Emma para perto e beijou o topo de sua cabeça. Emma sorriu, então de repente se virou para olhar para Marcus. Tio Marcus, ela chamou, sua voz clara como cristal. Você quer saber o que eu desejei? Marcus inclinou a cabeça ligeiramente, um sorriso tênue tocando o canto de sua boca. Conte-me. Emma desceu da cadeira e correu ao redor da mesa até Marcus. Ela ficou em frente a ele e olhou para cima, seus olhos azuis tão puros quanto o céu de verão. Eu desejo que você não fique mais triste, disse Emma, com voz séria, como se estivesse compartilhando o segredo mais importante do mundo. Seus olhos estão muito tristes. Eu vi isso no dia em que você contou sua história para a mamãe. Eu fingi estar dormindo, mas ouvi. Você chorou. Eu não quero que você chore. Eu quero que você seja feliz. A sala ficou em silêncio. Scarlett levantou a mão para cobrir a boca, com a garganta apertada. Rosa se virou, com os ombros tremendo. Até mesmo Tony, o homem grande cujo rosto era sempre duro como pedra, teve que olhar para o chão. Marcus ficou imóvel. Ele olhou para a menina de 7 anos parada na sua frente, uma criança que ele conhecera há menos de 2 dias, mas que enxergara mais profundamente em sua alma do que qualquer outra pessoa nos últimos 12 anos. Ele construíra um império com base na frieza e na crueldade, enterrando a dor sob a máscara do poder. Ele dizia a si mesmo que lágrimas eram um luxo que um homem como ele não podia se permitir. Mas agora, no olhar azul claro de Emma,
No desejo de aniversário que ela lhe deu, em vez de a si mesma, todas as barreiras que ele havia construído desmoronaram de repente. Marcos abaixou a cabeça. Seus ombros começaram a tremer, e pela primeira vez em 12 anos, desde a noite em que ficou ao lado do caixão de Isabela, desde a última vez que viu Sofia sendo levada embora, desde o momento em que disse a si mesmo que nunca mais choraria, lágrimas rolaram por suas bochechas. Não eram lágrimas de fraqueza, mas lágrimas de um homem que finalmente se permitia curar. Emma não teve medo. Ela deu um passo à frente e envolveu o pescoço de Marcos com seus pequenos braços. Não chore mais, tio. Agora estou aqui. Minha mãe também está aqui. Você não precisa mais ficar triste sozinho. Marcos a abraçou com força, seus ombros largos tremendo em ondas. Scarlett se aproximou dele e colocou a mão em suas costas. Ela não disse uma palavra, simplesmente ficou ali. E naquele momento, sob a luz quente do pequeno apartamento, rodeados pelo cheiro de bolo e balões cor-de-rosa, 3 estranhos encontraram-se. Uma menina de 7 anos com um desejo de cura, uma mãe exausta que reencontrou a esperança e um chefe da máfia que, pela primeira vez em mais de uma década, sentiu que talvez merecesse perdão. Ao mesmo tempo, do outro lado da rua, dentro de um carro preto estacionado à sombra de um velho carvalho, um homem observava o 3º andar do apartamento. Luca Moretti, 32 anos, com um rosto magro e anguloso e olhos frios como os de uma cobra, levantou uma câmera com teleobjetiva e continuou clicando. Através das lentes, ele vivia aquele batido. Balões cor-de-rosa emoldurados pela janela, o contorno de uma mulher com cabelos castanhos avermelhados, uma menina loira pulando de emoção, e Marcos Valente, o chefe mais poderoso de Boston, segurando a criança como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. Luca lá abaixou a câmera, o canto da boca curvando-se em um sorriso malicioso. Ele pegou o telefone e discou um número familiar. A voz do outro lado atendeu após 2 toques. Relatório. Uma voz grave e áspera disse: Senhor. Castellano, disse Luca baixando a voz como se alguém pudesse ouvir, embora estivesse sozinho no carro. Estou seguindo Valente há 3 dias, como você pediu. Algo interessante aconteceu. Continue. Ele pegou 2 pessoas perdidas, uma mulher e uma menina de cerca de 7 anos. Elas parecem sem teto. Ele as levou para um apartamento em Beacon Hill, aquele que ele mantém vazio há anos. A linha ficou em silêncio por um momento. Luca esperou, sabendo que seu chefe estava pensando. Victor Castellano não era do tipo que tomava decisões precipitadas. Ele tinha 45 anos. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás. Seu olhar era afiado como uma lâmina. Nos últimos 10 anos, ele e Marcos Valente estavam em uma guerra silenciosa pelo controle de Boston. 10 anos, e nenhum dos lados havia vencido. Porque Marcos nunca teve uma fraqueza que Victor pudesse explorar. Até agora. Como ele está tratando elas? Victor perguntou. Como família, Luca respondeu. Hoje é o aniversário da criança. Ele comprou bolo, decorou, deu uma festa. Tenho fotos dele segurando o pequeno. E Sr. Castellano, juro que o vi chorar. Marcos Valente chorou. Victor riu. Um som seco e frio. Em 20 anos neste ramo, nunca ouvi ninguém dizer que Marcos Valente tem sentimentos. Ele é frio. Ele é uma máquina. Ele é um monstro sem coração. Mas aparentemente ele fez uma pausa, sua voz ficou mais lenta, calculada e ponderada. Aparentemente, até mesmo um monstro pode amar. Luca olhou para o apartamento mais uma vez. Uma luz amarela quente se espalhava pela janela, completamente oposta à escuridão onde ele estava sentado. O que você quer que eu faça agora? Continue observando, ordenou Victor. Descubra quem eles são, o que aquela mulher significa para ele, de quem é aquela criança. Quero saber tudo. A rotina deles, seus hábitos, seus pontos fracos, tudo. E então Luca perguntou. Então Victor fez uma pausa, sua voz baixando para um sibilo como uma cobra antes de atacar. Então vamos tirar a coisa mais preciosa que Marcos Valente tem. Ele tem sido intocável por muito tempo. Finalmente ele tem algo a perder. A ligação terminou. Luca enfiou o telefone no bolso, ligou o motor e partiu lentamente, misturando-se ao fluxo de trânsito na rua. Ele voltaria amanhã, depois de amanhã e muitos dias depois disso, registrando cada passo que Scarlett e Emma dessem. Ele fotografaria cada momento de felicidade delas. E quando chegasse a hora, ajudaria Victor Castellano a transformar esses momentos em um inferno. No apartamento aconchegante do 3º andar, Scarlett estava limpando a bagunça da festa. Emma dormia profundamente, com um sorriso nos lábios, e Marcos sentava-se perto da janela, olhando para a noite, sem perceber que a escuridão se aproximava mais do que nunca. Os 7 dias seguintes passaram como um sonho do qual Scarlett não ousava acordar.
No primeiro dia, ela e Emma foram ao supermercado com Rosa. Scarlett ficou parada entre as prateleiras cheias de alimentos, com as mãos trêmulas segurando a cesta de compras, sem saber por onde começar. Por 8 meses, ela havia esquecido como era escolher, pegar algo sem calcular, silenciosamente, se poderia pagar por isso. Emma correu pelo corredor, abraçando uma caixa de cereal com um coelho na frente, os olhos brilhando enquanto perguntava se poderia comprá-la. E quando Scarlett assentiu, a menina gritou de alegria, como se tivesse recebido o mundo inteiro. No segundo dia, Marcos apareceu com uma grande sacola de livros. Ele se sentou no tapete da sala com Emma, virando cada página dos livros ilustrados, sua voz baixa e calorosa, lendo contos de fadas em voz alta. Scarlett ficou na cozinha, fingindo lavar a louça. Mas, na verdade, ela os observava pela fresta da porta. A imagem do chefe da máfia mais poderoso de Boston, sentado de pernas cruzadas no chão, explicando pacientemente a uma menina de 7 anos por que a princesa dormiu por 100 anos, apertou seu coração de uma maneira estranha. No terceiro dia, Rosa veio ensinar Scarlett a cozinhar macarrão italiano tradicional. A pequena cozinha se encheu com o cheiro rico de alho refogado e molho de tomate. Emma subiu em um banquinho, amassando a massa com as mãos, o rosto coberto de farinha, rindo quando Rosa disse que ela tinha talento para cozinhar. Scarlett observava a filha, observava a mulher mais velha guiando pacientemente cada movimento, e percebeu que era a primeira vez em muito tempo que a cozinha estava cheia de risadas de mais de uma pessoa. Não eram mais apenas as duas sozinhas. No quarto dia, Marcos levou as duas ao parque. Emma correu como o vento em direção aos balanços, sua risada ecoando pela grama verde. Scarlett sentou-se em um banco de pedra e observou Marcos empurrar o balanço para a menina. Mais alto, mais alto. Enquanto Emma gritava de alegria, houve um momento em que o sol do final da tarde se inclinou através das folhas e Scarlett viu Marcos sorrir. Não o sorriso fraco e fugaz que ela tinha visto antes, mas um sorriso verdadeiro. Um sorriso que fez a cicatriz em sua bochecha parecer desaparecer, que tornou seus olhos frios e cinzentos, estranhamente calorosos, e ela percebeu que seu coração batia mais rápido do que o normal. No quinto dia, Scarlett acordou e encontrou Marcos já na cozinha preparando o café para ela. Ele colocou a caneca na frente dela, sentou-se à sua frente e conversaram sobre pequenas coisas, sobre o livro que Emma mais gostava, sobre o macarrão que Scarlett havia aprendido a fazer com Rosa, sobre o tempo, a cidade, coisas tão comuns que Scarlett quase esqueceu quem era o homem à sua frente, o que ele fazia, quantos inimigos poderiam estar esperando lá fora, na escuridão. Naquele momento, ele era apenas Marcos e ela era apenas Scarlett. 2 adultos tomando café da manhã, como qualquer casal comum. No sexto dia, Emma começou oficialmente a chamá-lo de tio Marcos. Ela disse isso naturalmente, sem hesitação, como se aquele nome existisse há muito tempo. Tio Marcos leu para mim. Tio Marcos, podemos ir ao parque novamente amanhã? Tio Marcos, você pode ficar e jantar comigo e com a mamãe hoje à noite? Marcos olhou para a menina, depois olhou para Scarlett, como se pedisse permissão. E Scarlett assentiu sem falar. Mas no fundo, ela sabia que queria que ele ficasse. Não só pela Emma, mas por ela mesma também. No sétimo dia, depois do jantar, quando Emma estava dormindo, Scarlett e Marcos sentaram-se na pequena varanda e contemplaram a cidade. Eles não disseram nada, apenas ficaram em silêncio juntos. Mas o silêncio não parecia pesado. Parecia acolhedor, parecia seguro. Fez Scarlett querer acreditar que a vida poderia permanecer assim para sempre. Ela olhou para Marcos, para as linhas severas de seu rosto sob as luzes da rua, e se perguntou quando havia começado a se sentir assim. A sensação de querer estar perto dele, a sensação de calma quando ele estava por perto, um sentimento que ela não ousava nomear, porque nomear significava admitir que seu coração se agitava por um homem que ela sabia ser perigoso. Mas naquela noite, quando Marcos se despediu e saiu pela porta, Scarlett percebeu que ficou ali observando-o por mais tempo do que precisava. E ela sabia que, por mais que tentasse negar, algo entre eles havia mudado. Naquela noite, depois de deixar o apartamento de Scarlett e Emma, Marcos voltou para sua propriedade nos subúrbios de Boston. Sentou-se em seu escritório com um copo de uísque na mão, mas não bebeu. Apenas ficou ali sentado, olhando para o vazio, pensando nos últimos 7 dias, pensando no riso de Emma, pensando na maneira como Scarlett o olhou na varanda naquela noite, pensando na estranha sensação que crescia em seu peito, a sensação que ele acreditava ter morrido 12 anos atrás. O relógio bateu 12 vezes, meia-noite.
O telefone de Marcos vibrou sobre a mesa. Ele pegou o aparelho e olhou para a tela. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sem nome, sem identidade. Apenas uma sequência de dígitos que ele não reconhecia. Marcos abriu a mensagem e seu corpo inteiro ficou rígido. 3 fotografias. A primeira era Emma no parque, sentada em um balanço, seus cabelos loiros voando ao vento. A segunda era Emma em pé perto da janela do apartamento, lendo um livro, o rosto ligeiramente virado para o sol do fim da tarde. A terceira era um close-up de seu rosto enquanto ela ria, olhos azuis brilhantes, covinhas claras nas bochechas. As fotos foram tiradas secretamente à distância com uma lente profissional. Quem as tirou estava observando, acompanhando cada passo, capturando cada momento, e Marcos não tinha ideia. Abaixo das 3 fotos havia uma única linha de texto, apenas algumas palavras curtas, mas suficientes para transformar o sangue nas veias de Marcos em gelo. Ela é uma menina tão doce, Marcos, assim como Sofia era naquela época, não é? Seria uma pena se a história se repetisse. O copo de uísque escorregou da mão de Marcos e se estilhaçou no chão de madeira. Ele não ouviu o vidro quebrar. Não sentiu o álcool espirrar na barra da calça. Tudo o que conseguia ouvir era o sangue rugindo em seus ouvidos. Seu coração batia forte como tambores de guerra. O grito silencioso de um medo que ele pensava ter esquecido há muito tempo. Sofia. Eles mencionaram Sofia. Eles sabiam sobre Sofia. E estavam ameaçando fazer a mesma coisa com Emma. Marcos olhou novamente para as 3 fotos, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. O rosto de Emma nas fotos, seu sorriso inocente, aqueles olhos azuis claros sem ideia de que alguém a estava perseguindo, esperando, planejando transformar sua vida em um inferno. Assim como Sofia naquela época, assim como sua sobrinha, a menina de 7 anos que lhe fora arrancada e jogada no frio sistema de acolhimento familiar. A criança que ele perdera, procurada por 12 anos sem sucesso. Desta vez não. Desta vez não. Marcos ligou para Tony. O outro lado atendeu antes mesmo do primeiro toque terminar. Chefe. A voz de Tony ainda estava pesada pelo sono, mas ficou mais aguçada instantaneamente quando ouviu Marcos falar. Código vermelho, disse Marcos, com a voz fria como aço, mas tremendo no final. Chame todos. Quero proteção 24 horas no apartamento de Beacon Hill. A partir de agora. O que aconteceu? Tony perguntou, agora com um tom totalmente sério. Victor. Marcos cuspiu o nome como se fosse veneno. Victor Castellano. Ele os encontrou. Ele me enviou fotos da Emma. Ele ameaçou fazer a história se repetir. Houve um único segundo de silêncio na linha. Então Tony falou, sua voz tensa como um fio esticado. Entendido. Vou mandar pessoas para lá em 15 minutos. Você quer contar para ela? Marcos fechou os olhos e o rosto de Scarlett surgiu em sua mente, seu sorriso naquela noite na varanda. A confiança em seus olhos quando ela olhou para ele. 7 dias de paz que ele deu a ela e Emma agora prestes a desaparecer como fumaça. Ainda não, ele disse após um longo momento. Eu mesmo vou contar para ela. Marcos encerrou a ligação e olhou pela janela. A cidade de Boston dormia sob a noite, mas ele sabia que havia homens lá fora, na escuridão, que não estavam dormindo, observando, esperando. E Marcos Valente, o chefe mais poderoso da cidade, sentiu medo real pela primeira vez na vida. Não medo por si mesmo, mas medo por uma menina de 7 anos com olhos azuis e um sorriso de anjo. Medo pela mulher de cabelos ruivos que havia começado a conquistar um lugar em seu coração. Medo de que desta vez ele falhasse novamente. Assim como há 12 anos, Marcos chegou ao apartamento às 2 da manhã. Ele não ligou antes, não a avisou. Simplesmente apareceu na porta com o rosto pálido e os olhos cheios de tempestade. Scarlett abriu a porta de pijama, com os cabelos soltos e bagunçados, os olhos ainda pesados de sono. Mas no momento em que viu a expressão de Marcos, ela acordou completamente. O que aconteceu? Perguntou ela com a voz aguda de preocupação. Por que você está aqui a esta hora? Marcos entrou e fechou a porta atrás de si. Ele não falou nada, apenas entregou o celular a ela. Scarlett pegou o aparelho, olhou para a tela e sentiu como se o mundo desabasse sob seus pés. 3 fotos de Emma, sua filha, a criança que ela havia sacrificado tudo para proteger, tiradas em segredo, vigiada, seguida, e a linha de texto abaixo. Aquelas letras frias alinhadas como uma lâmina atravessaram seu coração. Seria uma pena se a história se repetisse. O telefone escorregou da mão de Scarlett. Ela cambaleou para trás até que sua coluna bateu na parede, suas pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Não, ela sussurrou.
o som parecendo o gemido de um animal ferido. Não, 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 Scarlett. Marcus se aproximou, sua voz tentando permanecer calma, mas Scarlett podia ouvir a tensão por trás dela. Você precisa respirar. Você precisa ficar calma. Calma! Scarlett retrucou, sua voz elevando-se em um tom fino e apavorado. Você está me dizendo para ficar calma. Alguém está perseguindo minha filha. Alguém está ameaçando a vida da minha filha. E você está me dizendo para ficar calma. Ela empurrou Marcus e correu para o quarto de Emma. Emma ainda dormia profundamente, abraçada ao seu ursinho de pelúcia, com o rosto tranquilo como o de um anjo. Scarlett olhou para ela e lágrimas começaram a cair. Ela queria pegá-la no colo naquele momento, carregá-la e correr. Correr deste apartamento, desta cidade, de tudo. Temos que ir. Scarlett se virou, sua voz feroz. Agora mesmo vou pegar Emma e partir. Já vivemos nas ruas antes. Podemos recomeçar. Para onde você iria? Marcus perguntou, sua voz não alta, mas pesada o suficiente para detê-la no lugar. Ele já viu seu rosto. Ele viu o rosto de Emma. Ele tem pessoas em todos os lugares. Você acha que pode fugir de um chefe da máfia com uma criança de 7 anos? Você acha que pode ficar invisível em plena luz do dia? Então o que você quer que eu faça? Scarlett sussurrou, lutando para manter a voz baixa para não acordar Emma. Ficar aqui e esperar a morte. Esperar que ele venha levar minha filhinha. Fique comigo, disse Marcus, seu tom definitivo. É a única maneira. Eu tenho homens, eu tenho armas, tenho a capacidade de proteger vocês dois. Fugir só faz de você e Emma alvos mais fáceis. Mas comigo, Victor terá que enfrentar toda a minha força se quiser colocar um dedo em qualquer um de vocês. Scarlett olhou para Marcus e, naquele momento, tudo o que ela havia guardado por 7 dias explodiu. Gratidão, confiança, a sensação agitada que ela tinha medo de nomear. Tudo isso se afogou sob uma onda de raiva e medo. Isso é culpa sua, disse ela com a voz trêmula, amarga e aguda. Se você não tivesse aparecido naquela padaria naquele dia, se você não tivesse nos trazido para cá, se não tivesse nos feito parte da sua vida, nada disso estaria acontecendo. Minha filha não estaria ameaçada. Poderíamos ter sido pobres, poderíamos ter ficado sem teto, mas estávamos seguros. E agora você colocou minha filhinha na mira de assassinos. Marcus não falou nada. Ele ficou parado ali e aceitou cada acusação como uma facada no peito, porque ela estava certa. Era tudo culpa dele. Ele queria redimir o passado, compensar Isabela e Sofia. E em vez disso, arrastou uma mãe e uma criança inocentes para o perigoso redemoinho de sua vida. Você está certa, Marcus finalmente disse com a voz áspera. A culpa é minha. Fui egoísta. Eu vi você e Emma e vi uma chance de consertar as coisas. E não pensei nas consequências. Mas Scarlett, não importa o quanto você me odeie, não importa o quanto você queira me tirar da sua vida. Neste momento, sou o único que pode protegê-la. Me dê a chance de consertar isso. Me dê a chance de manter Emma segura. Quando tudo acabar, se você ainda quiser que eu vá embora, eu irei. Mas agora, por favor, confie em mim. Scarlett olhou para ele, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Ela queria gritar com ele, expulsá-lo do apartamento, esquecer que alguma vez sentiu algo por aquele homem, mas também sabia que ele estava certo. Ela não tinha outra escolha. No quarto, Emma se mexeu e chamou baixinho pela mãe durante o sono. E Scarlett sabia que, pela filha, ela faria qualquer coisa, até mesmo confiar em um chefe da máfia. Na manhã seguinte, o apartamento em Beacon Hill se transformou em uma fortaleza. Scarlett ficou perto da janela, observando homens de terno preto se movimentarem silenciosamente pelo prédio, com 2 guardas na entrada principal, 2 na escada de incêndio, outros 2 patrulhando a área ao redor. Dentro do apartamento, Tony dirigia uma equipe que instalava portas de aço reforçadas, um sistema de alarme e câmeras de segurança em todos os cantos. O som de furadeiras, marteladas e instruções murmuradas baixinho nunca parava. Emma sentou-se no sofá, segurando seu ursinho de pelúcia, seus olhos azuis arregalados enquanto observava tudo que se desenrolava ao seu redor. Ela não fez perguntas, mas Scarlett sabia que ela estava com medo. Uma criança de 7 anos não precisava entender tudo para sentir a tensão no ar. À tarde, quando tudo estava pronto, Marcus chamou Scarlett para o quarto principal. Ele fechou a porta, certificando-se de que Emma não pudesse ouvir, e colocou uma pequena caixa embrulhada em um pano preto sobre a mesa. Scarlett olhou para ela, já sentindo o que havia dentro, e seu estômago se contraiu. Marcus abriu a caixa. Dentro havia uma pequena arma compacta,
do tamanho ideal para a mão de uma mulher. O metal preto e frio refletia a luz, parecendo estranho e assustador aos olhos de Scarlett. Espero que você nunca precise usá-la, disse Marcus, com voz baixa e séria. Mas se algo acontecer, se eles passarem pelos meus homens, se eu não estiver lá, você precisará de algo para se defender. Scarlett balançou a cabeça e deu um passo para trás. Não sei usar uma arma. Sou enfermeira. Fui treinada para salvar pessoas, não para ferir ninguém. Eu sei, disse Marcus suavemente. Ele pegou a arma, verificou a segurança e a estendeu para ela. E é por isso que vou te ensinar agora mesmo. Nos minutos seguintes, Marcus mostrou a Scarlett cada passo. Como segurar a arma com firmeza, como remover e inserir o carregador, como mirar, como apertar o gatilho, como controlar o coice. Scarlett seguiu as instruções, com as mãos trêmulas e o suor escorrendo pela testa. O metal frio em sua palma a deixava enjoada, mas ela se forçou a continuar. Pela Emma, ela lembrou a si mesma. Pela minha filha, farei qualquer coisa. Como você se sente? Marcus perguntou depois que ela terminou o último treino. Horrível, disse Scarlett. Sinceramente odeio essa sensação. Odeio ter que segurar essa coisa. Ótimo. Marcus assentiu. O diário é certo. Mas se alguém invadir a casa, se vier em direção a Emma, você não terá tempo para pensar. O instinto assumirá o controle. O instinto de uma mãe protegendo seu filho. Confia em mim. Quando esse momento chegar, você saberá o que fazer. Scarlett olhou para a arma em sua mão. Então, para Marcus, ela queria acreditar nele. Ela precisava acreditar nele porque, se não acreditasse, entraria em colapso. Ela colocou a arma na gaveta da mesinha de cabeceira, exatamente onde Marcus lhe disse para colocá-la, onde ela poderia alcançá-la em 3 segundos, se necessário. Então ela voltou para a sala, tentando colocar um sorriso normal no rosto quando viu Emma. Mas a menina estava esperando, com os olhos azuis fixos na mãe, preocupada. Mãe, disse Emma, com uma voz fraca como um sopro. Tem alguém mau que quer nos machucar? O coração de Scarlett apertou. Ela se ajoelhou e pegou as mãozinhas de Emma e as suas. O que te faz pensar isso? Eu vi os homens de preto. Eu os vi colocarem a nova porta. Eu vi o tio Marcus falando com você no quarto. E mamãe? Emma hesitou. Seus olhos parecem assustados. Como quando estávamos na rua, quando estranhos se aproximavam de nós à noite. Scarlett a puxou para um abraço apertado, lutando para conter as lágrimas. Ela havia esquecido que Emma era pequena, mas já havia passado por muita coisa. Ela sabia como sentir o perigo. Ela sabia ler os rostos dos adultos. Ela tinha crescido rápido demais durante aqueles 8 meses nas ruas. O tio Marcus está nos protegendo. Scarlett sussurrou no cabelo da filha. Ele é muito forte. Ele não vai deixar ninguém machucar você. E eu também não. Vou te proteger, não importa o que aconteça. Você confia em mim? Emma assentiu e envolveu os braços em volta do pescoço da mãe. Eu confio em você e também no tio Marcus. Ele não vai deixar ninguém nos machucar. Scarlett fechou os olhos e abraçou a filha com mais força. Em sua mente, ela viu a arma na gaveta. Ela esperava nunca ter que usá-la. Mas se precisasse por Emma, ela puxaria o gatilho sem hesitar. Ao mesmo tempo, a cerca de 8 quilômetros ao sul do apartamento em Beacon Hill, no porão de um antigo restaurante italiano em Sui, Victor Castellano presidia uma reunião. 15 homens estavam sentados em torno de uma longa mesa de madeira, seus rostos parcialmente ocultos pela sombra, com apenas a luz amarela fraca de uma lâmpada pendurada no teto iluminando o ambiente. A fumaça dos cigarros se espalhava pelo ar pesado, carregado pelo cheiro de uísque e tensão. Victor estava de pé à cabeceira da mesa, segurando uma pilha de fotografias. Ele tinha 45 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, um terno cinza caro e olhos frios como gelo. Quando ele falava, toda a sala ficava em silêncio. Marcus Valente acha que pode protegê-los. Victor jogou a pilha de fotos sobre a mesa. Fotos de Scarlett e Emma se espalharam pela madeira. Algumas tiradas no parque, outras pela janela do apartamento, outras enquanto estavam no supermercado. Ele reforçou a segurança do apartamento, colocou 6 guardas, instalou câmeras por toda parte. Ele acha que isso é suficiente para nos impedir. Luca, sentado à direita de Victor, falou. 6 homens não são nada, chefe, e o apartamento fica no 3º andar, com apenas uma escada principal e uma escada de incêndio. Não será fácil entrar. Victor riu, um som seco, sem humor. 6 homens. Eu tenho 15 e tenho algo que Marcus não tem. Ele apontou para um mapa do prédio espalhado no centro da mesa. Posições estratégicas marcadas com tinta vermelha. O elemento surpresa. Ele está se defendendo,
o que significa que está esperando. Mas esperando o quê? Esperando quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês? Seus homens vão se cansar, vão ficar descuidados, vão baixar a guarda. E é aí que atacamos. Victor circulou um ponto no mapa. 3 horas da manhã, amanhã à noite. A hora em que as pessoas dormem mais profundamente. A hora em que os reflexos estão mais lentos. A hora em que até mesmo os guardas mais profissionais lutam para se manterem alertas. Um jovem atirador na extremidade da mesa falou: "Qual é o alvo? Matar Valente?" Victor balançou a cabeça lentamente, um sorriso malicioso se espalhando por sua boca. "Não, matar Marcos é muito fácil, muito rápido, muito misericordioso. Quero que ele sofra. Quero que ele veja o que mais preza ser arrancado de suas mãos. Quero que ele viva no inferno antes de enviá-lo para o inferno de verdade. O alvo é capturar a mulher e a criança com vida." Luca ergueu uma sobrancelha. E depois? Victor olhou para a foto de Emma, sorrindo, e seu dedo acariciou levemente o rosto da menina na foto. "Então enviarei um presente a Marcos, peça por peça, até que ele caia de joelhos e implore, até que entregue todo o seu território, até que não lhe reste nada além de dor e arrependimento." A sala permaneceu em silêncio. Alguns homens trocaram olhares inquietos. Eram assassinos, pistoleiros frios, mas mesmo eles sentiram um arrepio diante da crueldade na voz de Victor. "Alguma pergunta?" perguntou Victor, passando o olhar pela mesa. Ninguém falou. "Ótimo." Victor assentiu e se endireitou. 3 horas da manhã. Amanhã à noite, 15 homens divididos em 3 grupos. O grupo 1 corta a energia e cuida das câmeras. O grupo 2 lida com os guardas do lado de fora. O grupo 3 invade o apartamento e traz os alvos para fora. Rápido, limpo, sem deixar rastros. Ele olhou para a foto de Emma mais uma vez. Seus olhos frios, sem um pingo de misericórdia. Amanhã à noite, Marcos Valente aprenderá a lição mais importante de sua vida. Neste mundo, ter uma fraqueza significa que você pode ser destruído. E ele acabou de expor a maior fraqueza que tem. Naquela noite, Marcos decidiu ficar no apartamento. Ele se sentou em uma poltrona na sala de estar, sem tirar os olhos da porta da frente, com a mão apoiada na arma em seu colo. Tony ficava de guarda no corredor, do lado de fora, com outros 2 homens. Mais 4 estavam posicionados no térreo e ao redor do prédio. Scarlett e Emma dormiam no quarto. A porta estava ligeiramente aberta para que Marcos pudesse ouvir qualquer movimento. O apartamento estava tão silencioso que era possível ouvir o tic-tac do relógio de parede. 2h55 da manhã. Marcos olhou para o relógio, sentindo uma inquietação crescente. Algo não estava certo. O ar parecia muito parado, muito normal, como se uma tempestade estivesse ganhando força antes de se formar. Ele pegou o rádio para ligar para Tony e verificar o perímetro. E naquele exato momento, as luzes se apagaram. Todo o apartamento ficou às escuras. Então, os tiros começaram. Não foi um único tiro, mas uma rápida série de disparos vindos do andar de baixo, rasgando a noite silenciosa. Gritos, passos correndo, vidros se estilhaçando. Marcos se levantou de um salto, o instinto de luta aprimorado ao longo de 20 anos de vida entrando em ação. Ele correu para o quarto e chutou a porta para abri-la. Scarlett já estava acordada, sentada na cama com Emma apertada em seus braços, os olhos arregalados na escuridão. "Banheiro!" gritou Marcos, com voz urgente e firme. "Leve Emma para o banheiro. Tranque a porta. Não abra para ninguém, a menos que ouça minha voz." Scarlett não perguntou nada. Ela não hesitou. Pegou Emma no colo e correu para o banheiro, aquele que Marcos havia reforçado com uma porta de aço e uma fechadura especial. Emma chorava, seus soluços abafados pelo caos lá fora. "Mamãe, estou com medo. Estou aqui com você." Scarlett empurrou Emma para o canto do banheiro e usou seu próprio corpo como escudo. Ela se esticou para trancar a porta, seu coração batendo forte como se fosse explodir. Lá fora, Marcos correu em direção à porta da frente. No momento em que Tony tropeçou, com a mão esquerda pressionada sobre o ombro direito, sangue escorrendo por entre seus dedos. "São muitos, chefe", gritou Tony com o rosto contorcido de dor. "Pelo menos 15. Os 2 caras na escada estão mortos. Eles estão subindo." Marcos puxou Tony para dentro, bateu a porta de aço e trancou a fechadura. "Quanto tempo isso vai aguentar?" perguntou Tony, respirando com dificuldade. 5 minutos, talvez 10 no máximo. Eles têm equipamento para arrombar." 5 minutos? Marcos rangeu os dentes. 5 minutos para proteger as 2 vidas mais preciosas que ele tinha. 5 minutos para enfrentar 15 homens armados. 5 minutos equilibrados entre a vida e a morte.
Você chamou reforços? Marcos perguntou. Marco está a caminho. Tony estremeceu, pressionando as costas contra a parede com a camisa encharcada de sangue. 20 minutos e ele estará aqui. 20 minutos. Eles não tinham 20 minutos. Começaram a bater na porta, pesadas e constantes como os batimentos cardíacos da própria morte. Então a broca perfurou o metal, faíscas voando enquanto cortavam a fechadura. Marcos verificou sua arma e contou suas balas. 12 balas. Ele examinou o apartamento em busca da melhor posição defensiva. Fique atrás do sofá e atire em qualquer coisa que passar por aquela porta, ordenou ele a Tony. Vou segurá-los no corredor do quarto. Não importa o que aconteça, não deixe que eles cheguem perto do banheiro. Tony assentiu e sacou sua arma com a mão ilesa. Entendido, chefe. Marcos correu para o corredor e se protegeu atrás da esquina da parede. De lá, ele podia ver tanto a porta da frente quanto a porta do banheiro, onde Scarlett e Emma estavam escondidas. Ele não deixaria ninguém passar, mesmo que isso lhe custasse a vida. A porta de aço se abriu após 3 minutos. Feixes de luz ofuscantes varriam a sala, seguidos por figuras escuras se movendo com rapidez e profissionalismo. Tony atirou primeiro, derrubando um homem bem na porta, mas eram muitos. Eles invadiram a casa como uma maré, espalhando-se pela sala, derrubando móveis, chutando portas para abri-las. Marcos atirou em 2 homens que tentavam entrar no corredor, mas a terceira bala raspou seu ombro, deixando uma linha de dor ardente. Ele não tinha tempo para pensar no ferimento. Ele só pensava em Emma, em Scarlett, na frágil porta do banheiro atrás dele, na promessa que fizera no momento em que as trouxe para cá, que ele as protegeria, que não deixaria a história se repetir, que desta vez ele não falharia. Outro homem se lançou no corredor e Marcos atirou em seu peito. O próximo caiu do lado de fora da porta do quarto, mas sua munição estava acabando e ainda havia muitos inimigos. No banheiro, Scarlett ouviu os tiros, os gritos, os passos pesados e o barulho de coisas sendo jogadas ao chão. Emma pressionou o rosto contra o peito da mãe, chorando sem emitir som. E Scarlett sabia que se eles passassem por Marcos, ela seria a última linha de defesa. Os tiros lá fora começaram a diminuir. Scarlett não sabia se isso significava que Marcos estava ganhando ou perdendo. Ela só sabia que cada segundo dentro daquele banheiro apertado se estendia por um século. Emma se encolheu no canto, os olhos azuis encharcados de lágrimas enquanto olhava para a mãe com terror absoluto. Ela não chorava mais alto, apenas tremia, com os soluços presos na garganta. Scarlett se ajoelhou na frente dela, segurando os ombros de Emma com as 2 mãos. Escute-me, sussurrou, com a voz trêmula, mas se esforçando para manter a calma. Não importa o que aconteça, você fica bem aqui. Não sai. Não faz barulho, entendeu? Emma assentiu, os lábios tão apertados que ficaram pálidos. Scarlett beijou sua testa, depois se levantou e se virou para a porta. Ela se lembrou da arma, a arma que Marcos lhe dera, a arma que ele lhe ensinara a usar, a arma que ela colocara na gaveta da cabeceira, a gaveta da cabeceira do quarto, fora deste banheiro. O coração de Scarlett afundou. Ela não a tinha. Ela se esquecera de pegá-la quando Marcos gritou para ela correr para cá. Ela só pensara em proteger Emma, em correr, e se esquecera da única arma que poderia salvá-las. Então, passos pesados soaram do lado de fora da porta do banheiro. Em seguida, uma voz estranha de homem, cheia de ameaças. Elas estão aqui. Eu as encontrei. Scarlett ficou rígida. Ela ouviu batidas na porta, metal batendo em metal. Uma furadeira gritando nas dobradiças. Eles estavam arrombando a porta. Eles entrariam em poucos minutos, e ela não tinha nada nas mãos para revidar. Mãe. Emma sussurrou atrás dela, com a voz quebrada. Scarlett se virou e olhou para a filha. Para aquele rostinho pálido de medo, para aqueles olhos azuis implorando para que ela fizesse alguma coisa. E naquele momento, algo dentro de Scarlett se acendeu. Não era desespero, nem rendição, era raiva. A raiva de uma mãe que não tinha mais nada a perder. Ela examinou o banheiro, procurando por qualquer coisa que pudesse usar como arma. Seu olhar se fixou no grande espelho na parede. Ela agarrou a borda e puxou. O espelho caiu e se estilhaçou no chão. Scarlett se abaixou, pegou o maior caco, afiado como uma lâmina. O vidro cortou sua palma e sangue jorrou, mas ela não sentiu dor. Ela só sentiu determinação. A porta de aço se abriu. Um homem grande entrou, com o rosto parcialmente coberto por uma máscara preta e uma arma na mão. Ele viu Scarlett em pé na frente de Emma, com o pedaço de espelho na mão e sangue escorrendo pelo braço. E ele riu, um sorriso de puro desprezo.
O que você acha que vai fazer com isso? Ele perguntou, levantando a arma e apontando diretamente para Scarlett. Abaixe isso e saia do caminho. Não tenho nada a ver com você. Só preciso da criança. Scarlett não se moveu. Ela ficou ali, segurando o caco com força, seu corpo a única barreira entre o predador e sua filha. Ela sabia que não poderia vencer. Um pedaço de vidro contra uma arma. Uma enfermeira sem teto contra um assassino profissional. Mas ela não se afastaria, mesmo que isso significasse morrer. Eu já disse. Sua voz ficou impaciente. Afaste-se. Não me faça fazer algo que eu não quero fazer. Scarlett olhou diretamente nos olhos dele, sua voz tremendo, mas cada palavra soando clara. Se você quer minha filha, terá que passar por cima do meu cadáver primeiro. O intruso ergueu uma sobrancelha, surpreso com sua teimosia. Ele deu um passo à frente, ainda apontando a arma para ela. Quem você pensa que é? Perguntou ele com um tom frio e monótono. O que você acha que pode fazer? Scarlett respirou fundo. Em sua mente, os últimos meses passaram como um filme em câmera rápida. Noites geladas nas ruas, refeições que ela havia pulado para que Emma pudesse comer mais um pouco. O tempo em que ela fingiu ser forte enquanto se despedaçava por dentro. Cada sacrifício, cada lágrima, cada noite em que ela ficou acordada se preocupando com sua filha. Tudo isso levou a este momento. Eu sou a mãe desta criança, disse Scarlett, e sua voz não tremia mais. Isso é tudo que eu preciso ser. O intruso riu e avançou para arrancar Emma do canto. Ele não via Scarlett como uma ameaça. Ele achava que ela era apenas uma mulher fraca segurando um pedaço de vidro inútil. Esse foi seu último erro. No instante em que ele passou por ela, Scarlett não pensou. Ela não hesitou. Ela enfiou o pedaço de vidro em sua garganta com toda a sua força, com toda a fúria de uma mãe protegendo seu filho. Ele gritou, se contorcendo para trás, levantando a arma. Mas Scarlett já estava em cima dele, lutando para tirar a arma. E naquele momento violento, seu dedo encontrou o gatilho. Ela apertou. O tiro explodiu dentro da pequena sala, ensurdecedor. O intruso caiu no chão e não se moveu. Scarlett ficou ali, a arma fumegando em sua mão, seu corpo inteiro tremendo. Ela olhou para o homem a seus pés, depois voltou a olhar para Emma, encolhida no canto. Você está bem? Perguntou ela com a voz rouca. Emma assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. E Scarlett sabia que, embora tivesse acabado de tirar uma vida, não se arrependeu nem um pouco, porque foi a escolha de uma mãe. O tiro vindo do banheiro congelou Marcos por uma fração de segundo. Seu coração parecia ter parado. Não, isso não. Ele se virou, deixando o inimigo pressionando atrás dele com apenas um pensamento na cabeça. Emma, Scarlett. Ele se lançou em direção ao banheiro, chutou a porta quebrada, e a cena diante dele causou alívio e dor. Scarlett estava lá com a arma na mão, tremendo da cabeça aos pés, sangue do corte na palma da mão, pingando no chão. Aos seus pés estava o corpo do intruso, e no canto, Emma estava sentada encolhida, com os olhos arregalados, olhando para a mãe com horror. Ela está bem, exalou Marcos, com a voz rouca. Ela conseguiu, mas ele não teve tempo para sentir alívio por muito tempo. Passos atrás dele lembraram-no de que a luta ainda não tinha acabado. Ele virou-se, arma em punho, enfrentando o último homem que entrava no corredor. Um tiro, o homem caiu e depois silêncio. Um silêncio tão repentino que Scarlett pensou ter ficado surda. Ela ficou ali, sem ousar se mover, sem ousar acreditar que tudo havia acabado. Não até que o som das sirenes se elevasse lá fora. Não até que passos pesados trovejassem pela escada. Não até que a voz familiar de Tony gritasse da sala de estar. Chefe, o reforço chegou. Temos tudo sob controle. Marcos não respondeu. Ele entrou no banheiro e gentilmente tirou a arma da mão de Scarlett. Ela olhou para ele, seus olhos azuis vazios, como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Eu matei alguém, ela sussurrou, sua voz trêmula. Eu matei um homem. Você salvou sua filha, disse Marcos, seu tom gentil, mas firme. Você fez a coisa certa. Scarlett olhou para sua mão, a mão ainda manchada de sangue, a mão que acabara de puxar o gatilho. Então ela olhou para Emma, ainda encolhida no canto, e algo dentro dela se quebrou. Ela chorou. Não as lágrimas silenciosas de antes, mas o choro soluçante e desconsolado de uma mulher que havia sofrido demais. Um choro de medo, de alívio, de exaustão. Marcos deu um passo à frente e a envolveu em seus braços. Ele não disse uma palavra, apenas a deixou chorar. Deixou-a derramar tudo o que ela vinha reprimindo. Emma levantou-se, correu até eles e se colocou entre os dois adultos, seus pequenos braços envolvendo sua mãe e Marcos ao mesmo tempo. Os três ficaram ali,
no banheiro destruído, cercados pelo cheiro de pólvora e sangue, abraçados como se fosse a única coisa que os impedisse de se separar. Lá fora, o amanhecer estava surgindo. A primeira luz do novo dia entrou pela janela quebrada e iluminou o apartamento destruído. Tony apareceu na porta do banheiro, com o ombro ainda enfaixado de forma grosseira, o rosto cansado, mas trazendo boas notícias. "Pegamos Victor", relatou. "Ele estava no carro de comando lá fora, esperando por novidades. Nossos homens o derrubaram." Marcos ergueu a cabeça e olhou para Tony. Seu olhar não era mais frio. Naqueles olhos cinzentos havia alívio, gratidão. Algo que Tony nunca tinha visto em seu chefe em 20 anos. "Cuide dele do nosso jeito", disse Marcos com a voz exausta. "Mas não hoje. Hoje eu preciso estar com eles." Tony assentiu, recuou e fechou a porta. Marcos olhou para Scarlett e Emma em seus braços. Scarlett havia parado de chorar, com a cabeça apoiada em seu peito, sua respiração gradualmente se acalmando. Emma havia adormecido, exausta após o terror da noite, com marcas de lágrimas ainda no rosto. E Marcos, o chefe da máfia mais poderoso de Boston, o homem que não chorava há 12 anos, sentiu lágrimas quentes rolarem por suas bochechas. Ele não estava chorando de dor. Ele não estava chorando de medo. Ele chorava porque, pela primeira vez na vida, tinha algo que valia a pena proteger. E ele não tinha falhado. Ele chorava por Isabela, por Sofia, por todas as perdas que carregava há mais de uma década. Ele chorava porque Scarlett confiava nele. Porque Emma o chamava de tio Marcos. Porque eles tinham passado pelo inferno e sobrevivido. Ele as abraçou com mais força, deixou as lágrimas caírem livremente e sussurrou uma promessa que só o amanhecer podia ouvir. "Nunca mais deixarei ninguém magoar vocês, não importa o que custe." 6 meses se passaram como um sonho. Scarlett não tinha mais medo de acordar. Depois daquela noite horrível, Marcos mudou-se com ela e Emma para uma nova casa em um bairro tranquilo nos subúrbios de Boston, com uma cerca branca, um quintal sombreado por árvores e o canto dos pássaros todas as manhãs. Não havia mais apartamento marcado por balas e sangue. Não havia mais lembranças de tiros à noite. Apenas paz, do tipo que Scarlett acreditava que nunca iria experimentar. Ela voltou a trabalhar como enfermeira em uma pequena clínica a 15 minutos da casa. Marcos a ajudou a restaurar suas credenciais, resolver os problemas legais da dívida que Ryan havia deixado para trás e abriu as portas para ela entrar em uma nova vida. No primeiro dia de volta ao trabalho, Scarlett ficou em frente ao espelho, olhou para o uniforme familiar de enfermeira e chorou. Não porque estivesse triste, mas porque percebeu que ainda era ela mesma. Ainda era Scarlett Morgan, a mulher que queria curar e ajudar outras pessoas. 8 meses sem teto não tinham tirado isso dela. A noite de terror não tinha tirado isso dela. Ela ainda estava ali, mais forte do que nunca. Emma começou a estudar em uma escola primária perto de casa. No primeiro dia, ela se agarrou à mão da mãe no portão da escola, com os olhos azuis ansiosos, enquanto observava crianças desconhecidas correndo e brincando pelo pátio. Mas depois de apenas uma semana, Emma já tinha amigos. Ela trazia para casa desenhos bagunçados e contava histórias sobre sua professora gentil, sobre Lily, que sentava ao lado dela e sempre lhe emprestava lápis de cor, sobre os almoços na cantina e a pizza que ela mais gostava. Scarlett a ouvia todas as noites e percebeu que essas eram as coisas mais simples com que ela sonhara para sua filha durante aqueles 8 meses nas ruas. Uma escola, amigos, uma infância normal. Marcos os visitava todos os fins de semana. Ele trazia doces da padaria Rosette, livros novos para Emma e, às vezes, flores para Scarlett. Eles jantavam juntos, conversavam sobre coisas comuns, riam como uma família de verdade. Scarlett não sabia como chamar o que existia entre ela e Marcos. Não era amor, pelo menos não ainda. Mas também não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, um fio invisível conectando duas pessoas que haviam passado pelo inferno juntas. Mas o que deixava Scarlett mais feliz não era sua nova vida. Eram as notícias que Marcos trazia. Uma noite no mês passado, ele sentou-se à sua frente na sala de estar, com uma emoção no rosto que ela raramente via. "Encontrei Sofia", disse ele com a voz rouca. "Minha sobrinha, eu a encontrei." Scarlett olhou para ele com o coração acelerado. "Onde ela está? Como ela está?" Marcos sorriu, um sorriso raro, com lágrimas nos olhos. "Sofia tem 19 anos agora. Ela está no 2º ano da faculdade cursando psicologia. Ela mora na Califórnia. Uma boa família a adotou quando ela tinha 10 anos. Ela é saudável, inteligente e bonita, assim como Isabela." Ele fez uma pausa e respirou fundo. "Entrei em contato com ela. No começo, ela não quis me encontrar.
Ela sabe quem eu sou, o que faço. Ela estava com medo, mas depois concordou em falar ao telefone. Conversamos por 3 horas. Ela me contou sobre sua mãe, sobre as poucas lembranças que ainda tem, e disse que vai pensar em me encontrar. Scarlett segurou a mão de Marcus, com os olhos ardentes. É um começo maravilhoso. Marcus assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. 12 anos. 12 anos eu a procurei. E finalmente, ouvi sua voz. Finalmente sei que ela está bem. Não importa se ela me perdoa ou não, se ela quer me ver ou não, só de saber que ela está feliz já é o suficiente. Scarlett olhou para o homem à sua frente, o poderoso chefe da máfia, chorando como uma criança porque havia encontrado sua sobrinha. E ela percebeu que esse era o verdadeiro Marcus Valente. Não a figura implacável do noticiário, não o chefe frio que toda a cidade temia, mas um homem que carregava uma ferida há mais de uma década e que finalmente estava começando a se curar. 1 ano depois daquele dia fatídico na padaria, Scarlett empurrou a porta familiar da padaria Rosette, o pequeno sino tocando como um sinal de boas-vindas. Emma correu primeiro, com os cabelos loiros presos com uma fita rosa novinha e tênis brancos limpos, batendo um ritmo no chão de madeira. Ela não era mais a menina com sapatos gastos e olhos tristes de 1 ano atrás. Agora Emma tinha 8 anos, era saudável, feliz e olhava ansiosamente para a vitrine de bolos, como se ela contivesse um universo mágico inteiro. Marcus entrou por último, com a mão apoiada levemente nas costas de Scarlett. Ele vestia uma camisa azul escura, sem terno, sem a presença intimidadora de um chefe da máfia, apenas um homem sorrindo enquanto observava uma menina loira apontar para cada bolo e fazer uma dúzia de perguntas. A padaria continuava a mesma. O cheiro quente de açúcar ainda pairava no ar. O forno ainda zumbia nos fundos. Mas algo estava diferente. Britney, a funcionária do ano anterior, havia se demitido há muito tempo. Atrás do balcão, agora estava uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil, cumprimentando-os como convidados de honra. Eles escolheram a mesa no canto, o mesmo lugar onde Marcus se sentara 1 ano antes, quando os viu pela primeira vez. O bolo de aniversário foi trazido. 3 camadas de cobertura rosa com borboletas de açúcar, exatamente como o bolo do ano anterior. Mas desta vez havia 8 velas acesas no topo. Emma sentou-se entre Scarlett e Marcus, os olhos azuis brilhando à luz das velas. Rosa sentou-se à frente deles, com um lenço já na mão, pronta para enxugar as lágrimas. Tony ficou no canto, como de costume, mas havia um sorriso raro em sua boca. E ao lado de Tony, uma jovem de cabelos escuros observava a cena com emoção no rosto. Sofia, sobrinha de Marcus, tinha vindo da Califórnia para participar do aniversário de Emma. Ela conhecera Marcus pela primeira vez 2 meses antes. E mesmo que o relacionamento deles ainda estivesse se recuperando lentamente, ela concordara em fazer parte dessa nova família. "Tudo bem, querida", disse Scarlett gentilmente. "Apague as velas e faça um pedido muito especial." Emma fechou os olhos e cruzou as mãos sobre o peito. Ela manteve essa pose por alguns segundos, depois abriu os olhos e balançou a cabeça. "Não preciso pedir nada", disse Emma, sua voz clara ecoando pela padaria. "Todos os meus desejos já se realizaram." Scarlett sentiu as lágrimas brotarem. Ela se lembrou de 1 ano atrás, parada no caixa com a cabeça baixa, pedindo um bolo que estava prestes a expirar para sua filha. Ela se lembrou da humilhação, do desespero, da impotência de uma mãe que não podia dar à sua filha nem mesmo uma simples comemoração de aniversário. E agora sua filha estava sentada ali, dizendo que todos os seus desejos haviam se realizado. Emma respirou fundo e soprou todas as 8 velas. Todos aplaudiram. Rosa chorou. Sofia sorriu. E Marcus olhou para a menina com os olhos vermelhos pelo amor de um pai que ele nunca acreditou que se tornaria. Emma levantou-se e envolveu os braços em torno do pescoço de Scarlett, depois puxou Marcus para seu pequeno abraço também. Ela o segurou com força, com a cabeça apoiada no ombro da mãe e a mão segurando a camisa de Marcus. "Eu amo minha família", sussurrou Emma. "Obrigada, mamãe, por sempre me proteger. Obrigada, tio Marcus, por nos dar um lar. Sou a criança mais feliz do mundo." Marcus abraçou as duas e não falou nada, deixando as lágrimas caírem silenciosamente. Ele pensou em Isabela, a irmã que havia perdido. Pensou em Sofia, a sobrinha que havia reencontrado. E pensou em Scarlett e Emma, 2 pessoas que entraram em sua vida 1 ano atrás e mudaram tudo. Ele havia buscado redenção por 12 anos e finalmente a encontrou, não no poder ou no dinheiro, mas no riso de uma menina de 8 anos,
nos olhos de uma mulher com cabelos castanhos avermelhados, em um bolo de aniversário com 8 velas em uma pequena padaria no sul de Boston. Às vezes, as melhores coisas da vida começam nos momentos mais desesperadores. Uma mãe pedindo um bolo vencido para sua filha. Um chefe da máfia carregando uma ferida que não cicatrizava há 12 anos. Uma menina de 7 anos com tênis gastos e um desejo simples. Eles se encontraram naquela pequena padaria e salvaram um ao outro. Não com dinheiro, não com poder, mas com a coisa mais simples, mais forte e mais preciosa deste mundo: amor. Esta história nos lembra que mesmo quando a vida nos empurra para um beco sem saída, mesmo quando pensamos que perdemos tudo, ainda há esperança. Ainda existem corações bondosos dispostos a ajudar. E às vezes, os milagres vêm dos lugares que menos esperamos. Se esta história te emocionou, clique no botão curtir para apoiar nosso canal. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama para espalhar a mensagem de amor e esperança. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder histórias comoventes todos os dias. Como essa história te fez sentir? Ela te fez pensar em alguma coisa da vida real? Compartilhe seus sentimentos nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que está em seu coração. Obrigado por ficar até o final da história. Desejamos a você e sua família boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de amor e paz. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.